Salve, salve, fiel torcida, tudo bem com vocês? Aqui é a Marcinha, de volta pelo canal TV Timão, informações, bastidores do dia a dia do Corinthians e todas as novidades. Daqui a pouquinho eu trago uma boa nova para vocês. Antes, eu só peço a gentileza do seu like aqui no canal. Gostou do conteúdo? Inscreva-se gratuitamente, compartilhe os vídeos, ative o sininho de notificações e vem conosco, vem conferir. Ah, também tem o botão hypar, atribua pontos ao vídeo e assim ele chega a mais corintianos como nós, sem nenhum custo para você. Alô da fiel pro Júlio Ferreira, lá da Zona Norte de São Paulo, Mário Souza, de Goiânia, também o João Carlos Ferreira, o Brito, José Roberto Lupe, o Miguel Rodrigues, também a Vanderleia Pires e o Paulinho Serralheiro, de Uberlândia, Minas Gerais. Meus amigos, como eu disse, colega seguidora que realmente tem que amar muito Corinthians, e a gente ama, não é? Sejam todos bem-vindos, as informações começam agora. Pessoal, vou começar com a notícia boa. Antes eu vou deixar aqui, na minha opinião, tá? Vou fazer uma analogia e depois vocês vão entender o porquê. Pensa comigo, quando um clube contrata um jogador, em geral, o vínculo contratual dura 2, 3, 4 ou 5 temporadas no máximo, quando o jogador é muito jovem. Não é isso? Agora, por que raios que quando o clube assina uma parceria para que uma empresa explore os direitos de name rights, ou seja, ter a sua marca vinculada a um patrimônio do Corinthians, tem que fazer esse contrato por 10, 20 anos? Qual a lógica disso? Explico. Nesse período, gente, 10 anos... O que pode acontecer em 10 anos? Tudo! A gente não sabe nem se o mundo continuará a existir em 10 anos, 20 anos. Sabe, não é uma crítica, é uma constatação apenas, é a minha opinião. Por que é que o Corinthians assina contratos para exploração de imagem ou name rights, né? Nome vinculado ao patrimônio do clube, por tanto tempo assim? Por que é que não faz um contrato menor, tipo 3, 4, no máximo 5 anos, e depois renegocia? Fica em cima? Coloca no contrato. Esse valor será pago até o 4º ano, e a partir dessa data a gente senta para renegociar e terá mais um ano para chegar a um acordo. Por quê? Porque a moeda desvaloriza. No Brasil é assim. Por que eu tô falando isso? Cara, o name rights da Arena, o valor que o Corinthians recebe por ano, é uma piada se comparado aos grandes clubes do futebol nacional. Não vou nem fazer uma equiparação a nomes aí do futebol internacional, mas a grandes clubes do futebol nacional. Aí se tocaram disso agora, depois de toda uma história aí fazendo contratos aí para exploração de imagem, de name rights ad eterno quase, né? Se tocaram disso agora e resolveram, né, abrir o leque para outras empresas interessadas, né, para que elas possam se manifestar quanto à exploração da sua imagem, do seu nome, da sua marca, vinculada a um patrimônio do Corinthians. Aí os caras vêm, né, com um montante, o valor total, o valor bruto, fazer marketing em cima, de repente, da desinformação. Fazer só um paralelo, tá? É só uma comparação, o valor não é esse. Tipo assim, nós negociamos o name rights por 100 milhões de reais, mas o clube recebe 10 milhões por ano. O que vira isso? Vocês conseguem chegar à mesma conclusão que eu? Ou estou falando groselha aqui? Pois é, diante disso, o Corinthians deseja receber um valor pelo menos 3 vezes maior do que aquele que foi estipulado e está vigente no atual contrato com a Hypera Pharma, que dá nome à Neoquímica Arena. À época, o acordo foi fechado em aproximadamente 300 milhões até 2040. Você tem noção? 300 milhões. Mas, 20 anos? Aí não dá, né? O valor inicial, o Corinthians começou a receber 15 milhões, atualmente está em 20 milhões de reais. A diretoria chegou à brilhante conclusão que essa cifra está defasada. A expectativa da nova diretoria do Corinthians será renegociar esse montante e receber pelo menos 60 milhões de reais anuais pelo name rights da Neoquímica Arena. Além disso, o clube pretende fazer um contrato de 10 anos ao invés de 20. Osmar Stabile falou que tem 4 empresas interessadas em explorar sua marca na casa do Corinthians, incluindo a Hypera Pharma, que também, pelo contrato, tem a opção, na verdade, né, a prioridade de cobrir a proposta. Para vocês terem uma ideia, até a Arena Pacaembu, que é explorada pela marca da empresa, né, ou da multinacional Mercado Livre, que agora é Mercado Livre Arena Pacaembu, os caras fizeram um acordo, né, de 1 bilhão por 30 anos de contrato.
Ok, é 30 anos, mas é 1 bilhão, vocês entendem? Então assim, quem sou eu para opinar, mas muita coisa tem que mudar no Corinthians. Enfim, resumo da ópera, o Corinthians quer sentar com essas empresas interessadas, segundo o próprio Osmar Stabile, para reformular esse contrato e poder ao menos faturar 60 milhões por ano. Por isso que eu falo, cara, muita coisa realmente tem que mudar. Acho que o que deveria acontecer, na verdade, é uma limpa, uma reformulação geral com pessoas profissionais que amam o clube. Do jeito que o Corinthians vem de uma longa data, de uma longa dinastia, e até agora a gente não encontrou na solução, a gente não vislumbra uma solução a curto nem a médio prazo. A dívida só vem aumentando, é um acumulado de culpas das últimas diretorias, sem exceção, todas elas contribuíram, e o clube está, na situação que está. E é um clube realmente para quem ama, e o amor é verdadeiro. A torcida do Corinthians, numa mobilização nunca antes vista, numa ação nunca antes vista, na campanha Doe Arena, a torcida, pela mobilização popular, pelo amor, já pagou 159 boletos relativos à dívida da Neoquímica Arena. Se isso não é amar o clube, eu não sei mais o que é. E até um contrassenso, diante de todo amor, de toda dedicação, de todo esforço, de todo sacrifício que o torcedor de verdade faz pelo clube, a gente está diante de gestões desastrosas que vêm destruindo a imagem e o patrimônio do clube, ano após ano. Esse é o meu comentário. Ademais, deixo com vocês. E ainda, Neto afirma que Memphis não vale o investimento. O Neto é como uma montanha russa, de opiniões. Num dia ele ama o Memphis, no outro ele o odeia. Aí o Memphis retribui, o Neto vem, detona o jogador, na sequência cai de amores por ele e agora já tá de mal de novo. Bom, em seu programa Os Donos da Bola, o Neto falou, abre aspas, o jogador que ganha 6 milhões e faz 4 gols em 22 partidas e ainda pegou a camisa 10, o cara andou em campo, não deu um chute contra o Palmeiras e não recebeu vaia, disparou o Neto. O Neto falou ainda que a equipe titular do Corinthians tem totais condições de brigar contra qualquer clube do Brasil e mais, de vencer a Copa do Brasil. Se avançar de fase, o Corinthians pega o Cruzeiro ou Atlético Mineiro na semifinal da competição nacional. O Corinthians tem vários desfalques, Yuri Alberto, André Carrijo, Martínez e Ranielli. Mas pode ter Hugo, saiba mais. O Corinthians está se movimentando para ter o Hugo diante do Atlético Paranaense. O Timão vem organizando aí nos bastidores a logística para trazer o jogador. Na próxima terça, dia 9, a seleção pela data FIFA, enfrenta a Bolívia em El Alto. O trajeto dura em torno de 3 horas e meia. E pela confusão, pelo desgaste da logística, o Corinthians se mobilizou para organizar o transporte direto até São Paulo para ter Hugo Souza na partida aí diante do Atlético Paranaense. O jogo está marcado para quarta-feira, às 21h30, horário de Brasília. Portanto, notícia boa, hein? Hugo Souza estará representando o Corinthians contra o Atlético Paranaense. E mais, Paulinho de volta ao Corinthians no lugar de Fabinho Soldado? Será demitido? Que história é essa? Memphis interfere no clube? Vamos saber. Pessoal, nas últimas horas surgiu o rumor, de que o Fabinho Soldado estaria com os dias contados no Corinthians e teriam mudanças, a dança nas cadeiras na direção de futebol do clube. Fabinho Soldado que vem num desgaste aí com a cúpula diretiva do Corinthians, mas os atletas gostam do trabalho dele e teriam pedido sua permanência. Quem publicizou esta informação foi o Jorge Nicola. Ele disse, abre aspas, hora de falar sobre o Corinthians para te contar se existe alguma chance de Paulinho, que já foi jogador do clube e hoje atua como diretor de futebol do Mirassol, a assumir o lugar de Fabinho Soldado. Você sabe que a situação do Paulinho não é boa. O executivo de futebol do Corinthians havia sido contratado no início do ano passado por Augusto Melo e o fato de ter sido indicado pelo presidente que sofreu impeachment, por si só, já queimou o filme do Fabinho. Mas os atuais administradores alvinegros também entendem que há uma série de peculiaridades e deficiências no trabalho do Fabinho Soldado. Questão de reforços, a forma como ele se comunica, o contrato muito ruim do ponto de vista financeiro feito entre o Timão e o Memphis, enfim, todo esse pacote indicava uma demissão de Fabinho Soldado. Só que veio informação importante e exclusiva que eu vou te ajudar a entender por que Paulinho
nesse momento, está descartado. Os atuais dirigentes alvinegros perceberam que o Fabinho Soldado tem muito moral dentro do elenco. Só para te explicar um caso específico, recentemente o Corinthians atrasou o pagamento de bônus previstos no contrato de Memphis Depay e procuraram o jogador e seu representante para tentar uma revisão, um reparcelamento dessas condições. O Memphis aceitou, mas fez o pedido para que o Fabinho continuasse no clube. Ele falou em nome de outros atletas importantes, assegurando que Fabinho tem enorme ascensão em relação aos atletas e líderes do grupo corintiano, que querem a permanência do Fabinho, afirmou Nicola. E ele seguiu. Diante desse cenário, Osmar Stabile e o atual presidente eleito recentemente decidiram por manter o Fabinho Soldado pelo menos até o fim dessa temporada, quando vão tomar a decisão sobre o próximo dirigente com mais calma. Então, Paulinho está descartado para 2025. Fabinho Soldado, que balançava, permanecerá no clube. Tudo por causa de líderes do elenco alvinegro convencidos de que o melhor é não mudar o homem do departamento de futebol, afirmou Nicola. Galera, nesse nosso encontro ficaremos por aqui. No próximo a gente leva mais informações. Deixe o seu like, inscreva-se gratuitamente, compartilhe os vídeos e ative o sininho porque aqui é e sempre será Corinthians. Até um próximo encontro.